É uma satisfação ter você, caro ouvinte, para mais um programa Sabedoria para o Coração. O título da nossa mensagem de hoje é Exemplos de Piedade e observaremos o capítulo 24 de Gênesis. Chegamos hoje ao capítulo 24 em nossa série de estudos no livro de Gênesis. Nesse capítulo encontramos alguns exemplos de piedade. Um desses exemplos é de um pai piedoso. E podemos aprender algumas lições com essa narrativa. A primeira lição que podemos aprender em Gênesis 24 é que um pai piedoso possui uma convicção irresoluta a respeito de Deus. Veja Gênesis 24, versos 1 e 2. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa. A referência ao servo mais antigo de Abraão provavelmente indica prioridade, ou seja, esse servo era o primeiro em posição. Ele havia servido a Abraão há mais tempo que todos os demais. Ele tinha prioridade e autoridade sobre os outros. E esse servo, com grande autoridade, estava encarregado de tudo que Abraão possuía. O ato de colocar a mão na coxa era um costume da época quando se estava para fazer uma promessa de determinado tipo. O patriarca pede e seu servo coloca a mão debaixo de sua coxa para que uma promessa seja feita. Continue nos versos 3 e 4. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. É incrível que a fé de Abraão é tão forte que ele faz de tudo para cumprir a sua palavra na aliança com Deus. Deus havia prometido que pela semente de Abraão, através da linhagem pura de sua tribo, o Messias viria, conforme pré-anunciado no proto-evangelho que já estudamos. Então Abraão, crendo nisso, se dispõe a arriscar seu servo mais querido. Seu pedido de fato colocará em perigo a vida desse servo, pois ele terá que fazer uma longa jornada até a terra natal de Abraão, a fim de encontrar uma noiva para o filho Isaque. Esse é, a propósito, um dos mais belos romances no Antigo Testamento. A segunda lição a aprender aqui é que um pai piedoso possui uma convicção irresoluta diante de seu filho. Isso é de grande importância porque o filho de Abraão, Isaque, está sem dúvidas envolvido nessa conversa entre Abraão e seu servo. Ele ouve e observa o servo fazendo o voto, cumprindo com seu dever de levar o dote e encontrar uma esposa. Perceba no verso 5 como Isaque deve ter se sentido enquanto ouve seu pai e o servo conversando. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Fico apenas imaginando Isaque dizendo: pai, e se ela não quiser vir? Continue nos versos 6 a 8 e veja a resposta cheia de convicção da boca de Abraão. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Em outras palavras, não havia discussão. Isaque deveria seguir a convicção de seu pai quanto a isso, caso desejasse permanecer sob o teto da tenda de Abraão. Essa era a convicção de seu pai. Isaque sabia que seu pai tinha fincado uma cerca profunda no solo em torno da tenda, e Abraão não violaria a promessa de Deus. Deixe-me dar algumas palavras de encorajamento a quem é pai ou mãe. Enquanto cria seus filhos, você finca cercas profundas na vida da família. Sabe o que seus filhos constantemente fazem? Eles checam para ver se essa cerca não mudou de lugar. Eles a sacodem bem forte para ver se está frouxa. Eles a chutam e pregam placas em protesto.
Seus filhos estão certos de que, de alguma forma, conseguirão mudar a cerca de lugar e farão muitas perguntas a você. Mas veja bem, seus filhos sentirão muita segurança se, mesmo quando colocarem pressão, perceberem que você jamais compromete o que é correto a favor do que é errado. Por outro lado, se você abre mão de suas convicções e faz o errado em detrimento do correto, você entrega seus filhos como presas fáceis aos filósofos das universidades que afirmam não haver morais absolutos, não existe verdade absoluta, certo ou errado, tudo é relativo. Entenda que essas cercas que colocamos são para a própria segurança dos filhos. Agora, nossos filhos são advogados excelentes, são mestres na argumentação e apelo, estão sempre em busca de brechas na constituição do lar. Mas a cerca que você fincou, as diretrizes de seu lar, fornecem um alicerce de segurança tremenda e os protege. Isaac cresceu nesse tipo de lar e de contexto. Você acha que ele nunca testou a cerca para ver se estava bem fixa? Posso até imaginar Isaac chegando em casa e dizendo: "Ei, pai, conheci uma moça linda, midianita. Seus olhos castanhos me encantam. Eu sei que ela não é da nossa tribo, mas está muito interessada na aliança, ó. Disse até que vem para as reuniões de adoração de nossa família aos sábados. Ela me ouviu por horas enquanto lhe contei sobre a história de nossa família." "Mas como assim não? Ah, pai, não posso sair com mais ninguém daqui. Todos pensam que eu sou estranho." Não ignore isso. Isaac cresce nesse tipo de contexto e estou convencido de que tentou vez após vez, mas Abraão nunca mudava a cerca de lugar. Permita-me mencionar um mandamento do Novo Testamento bastante semelhante a esse. Deus disse claramente em 2 Coríntios 6,14: "Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos." Essa ordem inclui casamento, mas também muitas outras coisas. Já ouvi adolescentes dizerem: "Mas eu não vou me casar com ela, estamos apenas namorando." Não interessa o nível ou propósito do seu relacionamento amoroso com a outra pessoa. A Bíblia colocou um ponto final no assunto e não devemos tentar transformar esse ponto final num ponto de interrogação. Eu e você, como pais, devemos nos certificar de que a cerca está bem fixa. Abraão foi um exemplo tremendo de piedade diante de Deus e com o seu filho. Em seguida, notamos também o exemplo de piedade na vida do servo de Abraão. Veja Gênesis 24, versos 9 e 10. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Esses bens que o servo leva são, na realidade, o dote. Sendo Abraão um homem riquíssimo, o servo precisou de 10 camelos para carregar todos os bens. Algum pai sortudo receberá em seu lar o servo de Abraão. Continue no verso 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. Permita-me mencionar algumas coisas na vida desse homem que o tornam um exemplo de servo piedoso. Primeiro, ele foi totalmente obediente à palavra de seu senhor. Esse servo seguirá os mínimos detalhes da ordem de Abraão. Ele obedecerá completamente. Ele questiona seu senhor apenas no caso de a moça não querer. Se ela não quiser vir comigo? E se ela achar a viagem de volta perigosa demais? E se ela não quiser deixar para trás sua família? E se? Abraão diz: "Olha, independente do que acontecer, não leve Isaque para lá." Agora o servo obedece. Segundo, o servo demonstrou total dependência na ajuda de Deus. Veja o verso 12. E disse consigo: "Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão." Você notou a humildade na atitude desse servo? Ele diz: "Ajude-me, Senhor." Continue no verso 13. O servo chega e continua sua oração ao Senhor. "Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água."
Havia talvez dezenas ou centenas de moças, e muitas delas iam em direção ao poço. O servo precisa escolher uma, sua tarefa é dificílima. Então ele dá a Deus algumas especificações. Veja o verso 14. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Em outras palavras, ele diz, Senhor, estou vendo 100 moças vindo para este poço, e todas elas parecem ser boas candidatas, mas eu preciso escolher uma. Então vou escolher uma delas e pedir água. Se ela disser, seria um prazer dar água a você, e não somente a você, mas aos camelos também. Então saberei que é ela. Essa moça precisa ser, além disso, do clã de Abraão. Agora estamos prestes a ser apresentados a Rebeca. Aqui nos deparamos com 3 coisas no texto que ressaltam seu caráter piedoso. Primeiro, ela recusou tentações. Enquanto o servo ainda está orando e quase no Amém, veja o que acontece em Gênesis 24, versos 15 e 16. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. A pureza de Rebeca é mencionada 2 vezes nas Escrituras. Enquanto nossa sociedade não considera essa uma virtude a ser protegida, na verdade, nossos jovens ainda são bombardeados com a ideia de que é motivo de vergonha, a palavra de Deus enxerga a pureza de forma bem diferente. Quando algo é repetido 2 vezes na Bíblia, não é porque Deus gaguejou, mas porque deseja enfatizar aquilo. Também gosto do detalhe a respeito de sua aparência. Rebeca era uma moça muito bonita, o que sugere que já havia recusado muitos pretendentes e muitas tentações também. Deus deseja que o laço físico seja parte daquele compromisso no qual 2 pessoas se tornam uma. Cuidado, você jamais se arrependerá de haver dito não. Você jamais se arrependerá da pureza. Se você já perdeu sua pureza, quero que saiba que Deus perdoa, assim como perdoa qualquer pecado. Em seguida, o desafio a imediatamente dar início a uma política de abstinência até que se casem. Deus o abençoará grandemente com essa disciplina. Segundo, Rebeca não somente recusou tentações, mas também respeitou um ancião. É isso que aprendemos nos versos 17 a 19. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. O servo deve estar pensando, isso é bom demais para ser verdade. Continue no verso 20. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. Agora, entenda bem que temos aqui um homem com 10 camelos. 10 camelos bebem cerca de 70 litros de água. Ou seja, essa moça acabou de se voluntariar a fazer 200 viagens à fonte de água. Você viu a reação do servo? Veja o verso 21. O homem a observava em silêncio. O servo simplesmente não acreditou no que viu e ouviu. Ele pensa, essa mulher vai fazer exatamente o que eu pedi a Deus, não acredito nisso. Nessa situação, vemos Rebeca agindo em grande respeito diante de um homem idoso que sabia ser um mero servo, um escravo. Com base em sua aparência e roupas, ela sabia bem que esse homem representava outra pessoa. Mesmo assim, por respeitar um homem de idade, ela lhe deu de beber. Veja os versos 21 e 22. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber,
tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso. Acredite você ou não, esse pendente era para o nariz de Rebeca. De repente você já tem outra imagem dessa moça, não é? O pendente era para o seu nariz, e se você não acredita em mim, então veja o verso 47. Então lhe pus o pendente no nariz. Continue nos versos 22 e 23. E 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro. Ele perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Tudo isso era adicional, além do que lhe havia pedido a Deus, mas o servo precisa descobrir se Rebeca era ou não parente de Abraão. Deus havia prometido a semente à família de Abraão. O servo precisa ter certeza de que ela é da família. Nos versos 24 e 25, Rebeca diz que é sim parente e que tem lugar para hospedar todos. Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. O servo responde nos versos 26 e 27. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Rebeca era da família, missão cumprida. A primeira candidata que ele escolheu era de fato a moça a quem ele faria a proposta de casamento. Rebeca recusou tentações e respeitou um ancião. A terceira coisa a destacarmos em sua piedade é que ela respondeu à vontade de Deus. Não temos tempo para ler os versos 28 ao 49, mas o servo é recebido por Labão. O servo conta a Labão toda a história desde o começo. Quero ressaltar a resposta de Labão e o que acontece a partir do verso 50. Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Os dois homens tiveram discernimento suficiente para perceber que aquilo procedia da vontade de Deus. Continue nos versos 51 a 55. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Eles já decidiram que isso é da vontade de Deus. Nem sabemos se o pedido de casamento foi feito a Rebeca. É claro, nessa cultura, os parentes escolhiam seu cônjuge. Os filhos se submetiam aos pais até mesmo na escolha de um cônjuge. Mas eles querem que Rebeca passe mais 10 dias com a família para a longa despedida. Então dizem: Chame Rebeca. Como será que ela responderá a algo que sabe ser da vontade de Deus? Ela também acredita em tudo imediatamente e responde positivamente a Deus, nos versos 56 a 58. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Isso é algo incrível. Essa bela moça diz: Creio que isso é da vontade de Deus. Vocês também acham isso? Evidentemente faço parte dessa aliança da promessa. Nunca conheci o tal de Isaac. Nunca viajei para uma terra distante. E agora vocês me pedem para ir para o outro lado do mundo. Minha resposta? Vou sim. É exatamente esse tipo de esposa que Isaac precisava. Alguém que confiasse em Deus para cumprir suas promessas, conforme veremos. Antes de partirmos para a parte romântica, vamos fazer uma pausa rápida para avaliar o tipo de homem que Rebeca está para conhecer.
Deixe-me destacar 3 coisas no caráter do piedoso Isaque. Primeiro, ele era um filho submisso. Isaque já tem 40 anos de idade. Ele poderia ter dito a qualquer momento: Pai, é o seguinte, essa aliança é para você. Você tem uma mulher. Vou ver se aquela moça midianita ainda está solteira. Eu já tenho 40 anos. Contudo, Isaque espera pacientemente e se submete a seu pai. Segundo, ele era um crente consistente. Veja o verso 62. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai. O nome significa o lugar onde Deus mora e me vê. Então, todos esses anos, Isaque tem vivido com o senso da presença de Deus. Mas como um homem solteiro de 40 anos de idade dizia constantemente não às tentações e pressões da cultura pagã? Creio que vemos a resposta no verso 63. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu e eis que vinham camelos. Isaque mantinha o hábito de meditar e ter comunhão privada com Deus. Você se surpreende com o fato de Deus ter usado um homem como Neemias para reconstruir Jerusalém, um homem cuja vida foi marcada pela oração desde o começo ao fim? Você fica surpreso que Daniel foi usado por Deus, um homem que resistia às tentações e pressões de um palácio pagão e que orava 3 vezes ao dia? Não é coincidência que Jesus Cristo tenha realizado aquilo que realizou. Ele vivia em oração com o Pai. Conforme lemos em Mateus 26, 39, sua oração foi: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando paramos para pensar, vemos que uma das coisas específicas que Jesus ensinou os discípulos foi como orar. Talvez você se pergunta por que a mão de Deus está sobre outra pessoa. Por que sua vida espiritual é tão superficial? Sugiro que o problema pode estar nas dobradiças enferrujadas da porta da oração. Isaque tinha o hábito de orar, e ele desenvolveu piedade no decorrer de 40 anos enquanto aguardava em Deus por uma esposa. A terceira coisa no caráter de Isaque é que ele era um marido comprometido. Veja os versos 64 e 65. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou ou pulou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Esse era o costume da época. Continue nos versos 66 e 67. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Essa é uma das poucas vezes no Antigo Testamento que temos o vislumbre do amor de um homem. Tudo indica que a história de Isaque e Rebeca foi um romance especial. Ele amou Rebeca. Deixe-me mencionar 3 características no casamento de Isaque e Rebeca. Primeiro, a adaptação. Com 40 anos de idade, a vida de Isaque está estruturada em torno de uma rotina bem peculiar e específica dele. Agora tudo muda. Ele precisa se adaptar a uma vida com uma esposa, precisa amá-la. Conforme alguém escreveu, amor se desenvolve depois, não antes, do casamento. Segundo, simpatia. Isaque tem lamentado a morte de sua mãe Sara. Esse período de lamentação durava 3 anos. Rebeca entra em cena e lemos no verso 67 que foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Isso não acontece naturalmente, mas aconteceu nesse casamento, o que revela muito do caráter de Rebeca. Ela consolou seu marido. E terceiro, paciência. Isaque espera por uma esposa durante 40 anos para que Deus continue cumprindo sua promessa. Mas adivinha o que Deus faz? Dá uma esposa estéril a Isaque. Assim como havia feito com o pai Abraão, agora Deus faz com o filho Isaque. O casal tem que orar e esperar pacientemente no Senhor e por 20 anos para que Deus cumpra suas promessas. Esse casamento foi marcado pela paciência.
Permita-me terminar mencionando duas características da piedade. Primeiro, piedade não é algo que se recebe no momento da conversão, mas que se desenvolve. Isaac desenvolveu a piedade por meio de seu hábito diário da meditação. E segundo, os problemas não fortalecem a piedade, mas revelam se ela está ou não presente. Isaac e Rebeca revelaram sua piedade ao esperarem com paciência no Senhor. Bom, a piedade começou com o obediente Abraão e contagiou a geração seguinte. Veremos que ela passou para as próximas gerações também. Meu querido, um dia olharemos para a história e veremos vidas que foram impactadas. Precisamos desenvolver piedade. Pais precisam evidenciá-la. Servos a revelam por meio da obediência, casais pela sua fidelidade. É assim que impactamos o mundo para Cristo. O mundo não deseja ouvir mais um sermão. Ele deseja ver a realidade da verdade de Deus nas vidas de santos. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.